pode ir, vai, está gastando tempo. Mas quando você começa a falar de cura, de prosperidade, de submissão, aí ele enlouquece. Por que ele enlouquece, cara? Porque a autoridade é algo absoluto. Repete comigo, diga absoluto. Diga assim, autoridade é algo absoluto. Vamos ver o que está escrito. Mateus capítulo 28, verso 18. Presta atenção. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, só para contextualizar, para você entender, esse é o momento em que Jesus ressuscitou e ele aparece para os seus discípulos, depois de falar 40 dias sobre o reino. E diz assim, e falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Eu preciso que você me ajude, repete, diga assim, toda autoridade. Vai com fé, diga toda autoridade. Você entende que na boca desse cara nunca se achou mentira? Então toda é toda. O que esse cara disse? Ele disse, a partir de agora, não existe mais autoridade nenhuma legítima a não ser em mim. Está pegando? Então isso é fantástico, porque ele cria uma cadeia operacional, que é uma pirâmide da nova criatura, do novo nascimento, onde ele é a vertente chamada porta, e dele para baixo nasce nós. Então entenda que quem estiver fora dessa autoridade, não pode ter autoridade. Por quê, pastor? Porque toda autoridade passa pelo vértice Jesus. Você ainda não pegou, deixa eu te ajudar. Mateus capítulo 8, no verso 1 em diante. Não, pode pôr no verso 7, porque eu tenho que otimizar o tempo. Então agora um centurião chega perto de Jesus e diz, Senhor, eu estou com um criado morrendo dentro de casa. E Jesus diz, eu irei curá-lo. Preste atenção, vira mais um. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Vira. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Você pegou? Não, talvez você não tenha pego. Mas o que esse cara está falando é que eu só posso ter autoridade se eu estiver debaixo de uma autoridade. Entende por que o diabo luta contra o verdadeiro discipulado? Porque ele quer pessoas que entendam, não, eu só venho para a igreja, aprendo o que tenho que aprender, e com minha personalidade pessoal eu ando com Deus e tenho minha relação com Ele. E isso não existe. Isso é uma ideia diabólica. Porque aos olhos de Deus ele não vê um cristão isolado. Ele não vê um cristão ermitão. Nos olhos de Deus ele vê um corpo, onde a cabeça é Cristo. E esse corpo reunido, ele tem a autoridade da cabeça. Veja, entenda a visão do salmista Davi, Salmo 133, vê se você pega. Diz assim, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Posso ouvir um aleluia? Não, com fé, diga aleluia. Você entende como é bom nós vivermos unidos? Então entenda, se existe alguém no nosso meio que está com ideias separatistas, que está com ideias atropeladas, que está discordando das ideias, essa pessoa está endemoniada. Por quê? Olha o que ele diz, como é bom, eu vou mostrar mais para vocês, tá? Que os irmãos viverem unidos, vira mais um. Aí ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, autoridade eclesiástica. E ele diz, bem, esse óleo desce na cabeça de Arão, olha lá. E depois escorre para a barba de Arão. Olha lá, olha lá. E depois desce para a gola da veste. Você está conseguindo enxergar um corpo? E entender que quem estiver fora desse corpo não vai ser lambuzado de óleo. Você está entendendo isso? Isso está escrito aí a vida toda. Alguns dizem, uau, pastor. Eu digo, cara, está escrito, você tem a mesma Bíblia que eu. E diz assim, vira mais um. É como um orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Agora olha essa última frase. É ali, diga ali,
Ali é nesse lugar. Que lugar? Onde os irmãos estão vivendo em amor e debaixo de uma autoridade. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. Você consegue entender porque tem tantas pessoas frustradas que elas oram e não acontecem, a vida não endireita, as coisas não funcionam, elas não desenvolvem, porque elas não estão debaixo de uma autoridade. E quando você não está debaixo de uma autoridade, então você saiu da cascata da única autoridade que é Cristo, porque Ele não se relaciona em autoridade diretamente, veja, Ele se relaciona em comunhão com você, mas em autoridade só através da igreja. O único homem que tentou se submeter direto a Deus, porque não tinha escolha, foi Adão, e deu muito errado, irmão. Foi um fracasso. Daí para frente, Deus só trabalha usando homens para dirigir homens. Quando eu digo homens, humanidade. Homens que dirigem homens, que dirigem homens, que dirigem homens, que dirigem homens. Diga aleluia para isso. Que dirigem homens. Você está pegando? Mas é interessante, Mateus 28, 18. Volta lá, onde a gente estava. Que ele diz assim: aproximando-se disso, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vira mais um. Ide, portanto, e façam discípulos. Interessante, aqui são as últimas vezes que aparece a palavra discípulo. Mas por que isso mudou? Cara, parece que Deus sabia que o diabo iria deturpar essa palavra usando esse contexto grego. Porque um discípulo, aos olhos humanos hoje coloquiais, significa alguém que aprendeu algo e está completamente desvinculado e livre. Mas aqui quando Jesus falou isso, Ele não falou isso. Ele falou do discipulado judaico. E veja, Ele não disse, vão por aí dar aulas, vão por aí pregar. Ele disse, vão e façam discípulos, filhos. Até porque esses caras com os quais ele estava falando eram pescadores e não tinham bagagem para dar aula. Eles não tinham formação acadêmica para ensinar ninguém. O que Jesus disse é que eles inspirassem pessoas, até que essas pessoas pudessem ser reconhecidas nele. Você está pegando? Quem está pegando? Diga aleluia. Deixa eu te mostrar. Atos capítulo 4, verso 13. Põe aí. Olha só que interessante. Agora Pedro e João se apresentam diante dos sacerdotes. E aí olha essa frase. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles não tinham bagagem acadêmica para estar falando daquela forma, ficaram admirados. E reconheceram que os caras tinham estado com Jesus. Não, você consegue entender que eles observaram um comportamento hereditário que fazia com que eles entendessem, esses caras tiveram com Jesus. Apesar deles não terem punch cultural para ensinar, os caras disseram que loucura. Existem comportamentos, posturas que me mostram que eles tiveram. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque o diabo luta exatamente contra isso. As pessoas hoje são arrogantes demais e vaidosas demais para entender isso. Ah, pastor, mas eu não concordo com o senhor. Tudo bem, filho, eu não estou dizendo que você precisa se submeter à minha liderança. Então encontre alguém que você concorde e se submeta a ele. Ou você terá uma vida estéril. E o louco, o que está acontecendo é que tem pessoas que elas têm um conhecimento extraordinário sobre o genuíno evangelho e sobre a graça. Cara, elas sabem tudo, elas falam como um mestre. Mas elas não entenderam ágape. E aí, a fé não funciona. Tudo vira frio e seco, como um aborto. Estão pegando? Uau,
Vocês estão meio assustados. Balança o irmão do lado e diz: presta atenção agora, presta atenção. Fala para ele: presta atenção. Quando Jesus ele volta, Atos capítulo 1, verso 8. Quando Jesus volta, ele aparece para os caras estavam, empolgadaços, os caras queriam sair e falar dessa graça, e falar desse evangelho. E aí Jesus falou para eles: calma, esperem, porque vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Presta atenção. E sereis minhas testemunhas. Eu preciso que você entenda esse verso, sereis. Porque sereis não é você falará a meu respeito. Sereis não é você entregará santinho na rua. Sereis é existencial. Ele está falando, cara, as pessoas vão te ver. Eles vão ver o mundo abrir para você. Eles vão ver conexões de ouro se firmando para vocês. Diga aleluia, diga aleluia. E eles vão dizer, esse cara, tudo que Jesus disse é verdade. Entendeu? Não é falar, é ser. Modéstia à parte, todo mundo que chega perto de mim é contagiado. Às vezes as pessoas chegam cheias de resistência, elas ficam comigo pouco tempo, saem pipocando. Porque eu sou essa testemunha dele. Porque a pessoa olha para mim, ela diz, cara, ele falou a verdade. Esse Jesus falou a verdade, eu posso ver na vida desse cara. Você compreende isso? Depois de eu abrir 22 igrejas, essa aqui é a 22ª, a 21ª que eu te mostrei lá, que foi aberta ano retrasado, mas ano passado que nós adquirimos esse prédio, gastamos quase R$1 milhão nesse prédio. Essa igreja não tem nem 4 anos. Eu sou testemunha dele. E quem me conhece há mais tempo sabe, eu não tenho papai rico, não tenho mamãe rica, eu não tenho um empresário que banque isso aqui sozinho. É os 5 pães e 2 peixes de cada um de vocês, diga aleluia. Que de alguma forma muito louca se multiplica para que a promessa dele se cumpra na minha mão, porque eu sou um dizimista. Ele diz, sejam. Vocês estão pegando? Vamos falar de algumas coisas. Aí algumas pessoas dizem, não pastor, mas eu não sigo homens, eu sigo Deus. Vai fracassar, que nem Adão. Ah pastor, porque o meu relacionamento é com Deus e não é com homens. Eu vejo outros dizerem, bem, se você prestar atenção em homens, você vai cair. Você tem que estar na igreja focado em Deus. Eu digo, vai cair também. Porque você precisa da inspiração de um líder para que você possa ver, veja isso, presta atenção nisso. Filipenses capítulo 2, verso 1, põe aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, isso é Paulo falando para a igreja de Filipos, vira mais um. Completem a minha alegria de modo que todos pensem a mesma coisa. Que todos tenham o mesmo amor e que sejam unidos de alma, tendo todos o mesmo sentimento. Cara, que loucura! Isso é um homem, Paulo, falando para a igreja. Agora veja, Filipenses 3,15, põe aqui. Todos, pois, que somos perfeitos. Quem é perfeito aqui? Diga glória a Deus. Só metade? Claro, porque se nós não estivermos afiados na palavra, nós vamos cair nessa besteira, porque nós vamos cadenciar isso ao nosso comportamento. E ser perfeito não é comportar-se perfeitamente. Ser perfeito é crer perfeitamente. É entender que um Deus foi para a cruz e me substituiu. E hoje quem vive não sou eu, é Ele. Ele é perfeito, então eu sou perfeito, diga aleluia. Levante a mão e diga, eu sou perfeito. Aos olhos de Deus você é perfeito. E Ele fala assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura você pensa diferente, Deus vai te esclarecer. Está pegando? Vira mais um. Todavia, vamos andar de acordo com aquilo que já alcançamos, cara. Se você já aprendeu alguma coisa, não anda para trás. Dali para frente. Fala para o seu irmão aí do lado como um profeta, dali para frente. Agora vira mais um, veja essa. Irmãos,
sejam imitadores meus. Paulo, você está pegando? Por que que hoje os malucos saem com essa doutrina? Não, pastor, eu não sigo a homens, eu sigo a Deus. Se Paulo edifica a igreja, e deixa eu dizer, você hoje só está sentado nessa igreja porque esse maluco aí atrás, ele edificou essa igreja sobre o fundamento Cristo. E ele disse, sejam meus imitadores. Vocês estão lendo aquilo? Vocês estão lendo isso? E observem os meus discípulos. Não, pastor, não é isso que está escrito lá. Por favor, me ajuda a pregar. Eu só acredito na igreja inteligente. Eu acabei de dizer para você que o discipulado do escopo judaico são pessoas que se tornam moldes daquilo que o mestre... Olha o que ele diz. Tornem meus imitadores e observem os meus discípulos. Você está pegando. Agora deixa eu te contar um segredo. Esse cara, homicida, amotinador, divorciado e abandonou 2 filhos. Esse é Paulo. E o camarada chega e diz assim, vocês têm que imitar a mim. Isso é muito legal, porque eu quero que você quebre esse paradigma, para que você entenda. Você entende que fora disso, Paulo entendia. Se você não estiver debaixo de uma autoridade humana, que você escolheu para mentoria, você vai estar fora de toda a autoridade, porque não existe em outro lugar. Então você vai precisar expulsar um demônio da sua casa e ele não vai sair. Você vai precisar botar a mão na cabeça do seu filho para orar e a doença não vai sair. Não vai acontecer. Lembra? Por isso aquele centurião disse, Senhor, eu sei que vai funcionar, porque eu estou debaixo de autoridade. Então eu estou nessa pirâmide, mete bronca. Quando eu falar vai ter que sair. Quem está pegando? Diga aleluia aí. Vamos mais um. 1 Coríntios 11, 1. Põe aí. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Cara, Paulo repete isso dezenas de vezes para igrejas diferentes. 1 Coríntios 1:10, põe aqui 1:10. 1:10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso... Não, é 10:1, desculpa. 1 Coríntios, é 10:1, eu acho. Não, é 1:10 mesmo, volta lá. É 1:10, está escrito assim, ó. Rogo-vos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes vocês sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por como é possível isso no meio de hoje, nós já temos 250 membros? Como é possível? A não ser que haja um ponto comum. Legal? Aí a pessoa diz, não, é porque todos seguem a Cristo. Não, cara, essa igreja segue a Cristo e aquela outra igreja lá, do pastor fulano, também segue a Cristo. Mas pensam-se diferente. Porque o padrão comum é o anjo da igreja, é o líder que está no altar. Aí sabe o que as pessoas dizem? Cuidado para não idolatrar a igreja, cuidado para não idolatrar o homem. Você tem sim que se apaixonar pela sua igreja, cara. Você tem sim que ser apaixonado pela sua igreja. Você precisa ser apaixonado por mim. Eu não sou carente não, viu? Vocês estão pegando? Quem está pegando? Aleluia. Eu vou te mostrar uma. Vamos lá, tem que dar tempo, hein? Tem que dar tempo. 1 Coríntios 4:14. Presta atenção nesse detalhe que eu vou te mostrar. Vê que louco. Paulo nunca tinha visto a cara desses cidadãos de Corintos. Eu ia dizer corintianos. Paulo nunca tinha visto a cara desses caras. E Paulo manda assim, ó,
Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos. Você entende que não é mais discípulos? Ele diz, eu quero vos admoestar, eu quero vos incomodar a entender que vocês são meus filhos. E ele diz assim, amados. Posso ouvir um glória a Deus? Vira. E ele diz assim, porque ainda que vocês tivessem milhares de preceptores em Cristo, ou seja, várias pessoas te informando, assistindo cultos em live, ouvindo outros pastores, escutem, perdoem minha loucura. Você não vai ter muitos pais, porque foi eu que te gerei na palavra. Não vai. Eu que gerei você na palavra de Cristo. É isso que ele diz. Eu gerei vocês em Cristo. Vira mais um. Ele diz, então eu admoesto-vos, portanto, a que vocês sejam meus imitadores. Mas pasme, esse cara nunca tinha visto eles cara a cara. Eu quero que você me explique como é que alguém pode imitar outra pessoa que nunca viu. Agora veja esse detalhe. Vira mais um. Por esta causa, que causa? Vamos lá, interpretação de texto. Para que você possa me imitar, por esta causa, eu vos mandei Timóteo. Não, é muito louco. Sabe o que ele está falando? Eu vou mandar um discípulo para que você possa imitar a mim. Não, você precisa pegar. Ele está dizendo, eu vou te mandar um cara aí, que esse cara, se você imitar ele, você vai estar imitando a mim. Isso é paternidade. Sem esse amor, a igreja não funciona. Por isso que Satanás coloca as divisões, as reclamações, as contendas. Eu não concordo, eu não aceito, porque eu não acho. E aí pode prestar atenção que as pessoas que falam dessa forma, a vida é seca. Os sonhos não se realizam, não tem crescimento, não desenvolve ministerialmente, não prospera, não tem milagres, não tem cura, não tem nada. Você está entendendo? Porque Satanás, ele coloca isso, ele luta contra isso, porque ele entende que isso é muito poderoso. Ele entende, a hora que esse cara se filiar, e essa autoridade banhar a vida dele, e eu não estou falando que você tem que fazer isso desesperado, eu estou falando que você tem que encontrar uma pessoa. E gravem, por favor, está sendo gravado para o mundo inteiro. Não precisa ser eu. Se você não concorda com o que eu prego, não acredita no que eu falo, procure alguém. Mas se você não estiver num lugar de paternidade, não tem poder. Tua vida cristã vai ser estéril. Você vai viver com enfermidades, lutas, miséria, falta, frustrações. E o sobrenatural nunca vai te tocar. Você entende? Por isso que Satanás luta tanto contra isso. Por isso que é tão importante que a gente agarre isso. E entenda que agora nós vamos falar de Jesus, sim. Porque esse amor ágape, ele é o amor que nós pegamos de Jesus Cristo. E para isso nós precisamos também imitá-lo. E agora eu queria focar nisso, porque nós temos visitantes aqui. Quando eu vou ensinar na escola, não, eu bato mais. Digo, tem que imitar eu. Mas daqui não. Entende? Então preste atenção. Para que a gente entenda isso, a gente tem que entender que Jesus foi o maior paradoxo da história. Por quê, pastor? Porque ele frustra todos os cálculos matemáticos, e quem está falando isso para vocês é um físico. Eu lidei a vida toda com números e cálculos, e eu posso te dizer que Jesus frustrou todos os cálculos na sua existência. Por quê? É impossível uma coisa ser mais de 100%, entende? Porque 100% é a totalidade. Só que Jesus, veja só, a lógica seria nós dizermos, Jesus é 50% Deus, 50% homem. Isso é mentira, porque ele não seria inteiro em canto nenhum. E a Bíblia diz que ele é inteiro, que ele era pleno em todas as áreas, em todas as porções. Então o que nós temos que entender? Que Jesus era 100% Deus e 100% homem. E quando você entende essa conta, não fecha. Mas ele era.
Alguns dizem, não, pastor, ele era Deus e ele andou como um homem. Eu falo, não, ele não era Deus e andou como um homem, porque se ele fosse Deus e andasse como um homem, nós fomos enganados. Veja só, Atos capítulo 10, verso 38, põe aí. Atos 10, 38 diz assim: bem, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Eu quero saber como é que você me explica como é que alguém unge Deus. Ninguém pode ungir Deus. Então, para que Jesus fosse ungido com o Espírito Santo, é porque esse cara era 100% homem. Você entende isso? A Bíblia diz, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, verso 13. Veja, Tiago 1, 13. A Bíblia diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Você está ouvindo que Deus não pode ser tentado pelo mal? Se Jesus tivesse vindo aqui nessa terra como Deus, então aquele episódio da tentação no deserto teria sido uma grande mentira, uma grande farsa. Teria sido os dois contracenando, e o diabo dizia, finge que está sendo tentado, e Jesus ia dizer, vai, finge que está me tentando, e aí eu vou te matar, não faça isso, e aí isso tinha sido uma grande cena. Mas se isso foi verdade, então ele era um homem. Você está pegando? E é preciso que você entenda isso, que Jesus Cristo homem, Ele deixou coisas. Agora vamos lá, agora a gente vai começar a pregar. Diga aleluia para isso. A mensagem começa agora. Balança o irmão e diz, se prepara. João capítulo 14, no verso 12. Eu quero que você esqueça a segunda parte desse verso, que ele diz coisas muito maiores, porque ele está falando de milagres. Mas eu quero que você se atente a isso. Em verdade vos digo que se você acreditar em mim, você fará o que eu faço. E aí eu quero que você entenda essas obras humanas que ele fez, sabe? De não se ressentir, de se submeter perfeitamente ao Pai, de respeitar uma autoridade terrena que era infinitamente menos poderosa que ele. Entende isso? De se submeter à mãe e ao pai dele, de se submeter e se ajoelhar aos pés de João Batista, de perdoar quem estava tentando matá-lo. E aí eu preciso que você compreenda essa faceta. Entenda que ele diz, você, como ser humano ungido, pode fazer tudo o que eu fiz como ser humano ungido, para que a tua fé funcione. Os milagres e manifestações de Jesus, todos eles foram motivados pelo amor e pela compaixão, entende? Se você ler com cuidado a Bíblia, você vai ler assim, esse tipo de expressão por todos os contos. E movido por íntima compaixão, Jesus foi lá e curou. E movido por profunda compaixão, Jesus foi lá e ressuscitou. E movido de íntima compaixão, Jesus foi lá e deu vista ao cego. E sempre o motivo do milagre era o ágape que vinha por trás dele, incondicional, desejando o bem maior comum de todos. E isso precisa ser atinado entre nós aqui. Diga aleluia para isso. Você precisa atinar, atentar para isso, como eu também preciso. Sabe por quê? Porque Gálatas 5,6 diz assim, põe aí, Gálatas 5,6. Gálatas 5,6 diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, o cara foi pegar o nível mais alto de prática religiosa, nada será mais alto que isso, sabe? Porque até hoje os judeus ortodoxos, eles praticam a circuncisão, onde vem um perito em circuncisão, chama-se Morel, o cara que é perito em circuncisão, e vai até a casa do judeu ortodoxo hoje, com bisturi direitinho, agulha, linha, e faz e tira, arranca aquela pele do prepúcio, da ponta da pele do órgão genital masculino, simbolizando a amputação do prazer da carne. Isso é o ato mais alto de religião, isso é muito mais alto do que subir no monte, isso é muito mais alto do que santidade. E aí Paulo chega e diz assim, não vale nada. A única coisa que vale é a fé que opera pelo ágape. E se isso não for identificado em nossos corações, nós vamos nos perder, cara. Por quê? Porque Deus nos dá tudo
Pela graça, diga aleluia, diga aleluia. Entenda-se, graça é o favor que nós recebemos, que foi merecido por Jesus, que nos substituiu. Vou repetir, entenda-se, graça é tudo que eu recebo, que Jesus mereceu por mim, eu recebo sem merecer, é favor e merecido. Então entenda a graça assim. Então Deus nos dá tudo pela graça. Sabe o que significa isso? Se prepara, balança o irmão e diz, se prepara agora, irmão, fala para ele. Isso significa que o mesmo que Paulo tinha, eu tenho. E você também tem. Você está entendendo? Porque a graça não faz acepção. Então de cura, milagres, ressurreição, vida, juventude, força, eu tenho. Riqueza, prosperidade, repita, diga eu tenho. Muito bem, porque isso é dado pela graça. Mas entenda, Deus dá tudo pela graça, mas nós acessamos pela fé. E a única fé que funciona é a fé que opera através do amor. Você está pegando? Então veja, apesar de todos termos tudo, alguns não têm nada. Você está entendendo isso? Cara, aí no meio disso tudo você vai encontrar pessoas que têm o conhecimento pleno da graça, pessoas que sabem tudo sobre o genuíno evangelho, pessoas que estão capacitadas a dissertar e tirar qualquer dúvida da Bíblia, mas a fé deles não está arraigada no amor. Então essas pessoas batem cabeça, frustração em cima de frustração, porque tudo é dado pela graça. Você entende isso? Até a salvação, veja, Efésios capítulo 2, verso 8, põe aqui, olha só, presta atenção. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, Ele te dá pela graça, mas você precisa acessar aquilo pela fé. E quando a tua fé não está arraigada no amor, esse acesso fica debilitado, deficiente. E então algumas pessoas até se revoltam com Deus, por que Ele dá para ele e não dá para mim? Não, Ele dá para todos. Nós temos o mesmo que Paulo teve, nós temos o mesmo que João, o apóstolo do amor, teve, nós temos o mesmo que Jesus teve. Por isso Ele disse, aquele que crer em mim fará obras iguais. Mas o que está deficiente em nós é essa fé, que ela só opera pelo amor. E quando esse amor não está fundamentando essa fé e essa justiça, então essa parte capitalizadora, ela falha, sabe? E como lá na China, que você só pode fazer negócios com a moeda chinesa, o ien, como nos Estados Unidos só com dólar, e como no Brasil só com real, no reino de Deus só com fé. E quando a tua fé não está fundamentada no amor, pastor, como é que eu sei quando a minha fé não está fundamentada no amor? Quando você não consegue vencer determinada área, é porque o amor não te venceu naquela área. Às vezes você vê uma pessoa que não consegue priorizar a igreja, o cansaço e a preguiça falam mais alto. Essa pessoa é apenas uma pessoa que não foi vencida pelo amor naquela área. Uma pessoa que não consegue entregar o seu dízimo, que não consegue fazer sua oferta, essa pessoa é apenas uma pessoa que não conseguiu ser vencida pela graça. Você entende? Uma pessoa que não consegue se submeter a uma autoridade, que é cheio de espinhos e atira para todo lado, essa é uma pessoa que não consegue ser vencida pelo amor, pelo ágape nessa área. Em todas as áreas que você não for vencido pelo ágape, naquela área você vai enfrentar derrota. Você não vai conseguir. Você não vai alcançar. Você não vai chegar. Veja, eu vou te mostrar Romanos capítulo 5, verso 1. Veja só, preste atenção nesse verso. Quando eu estava estudando sobre isso, Deus falou muito comigo aqui, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vira mais um. Ele diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, à graça.
Eu volto a te falar, leia com cuidado. Ele está falando, a graça foi dada a todos, mas alguns têm a fé aleijada, não foi tocada pelo ágape. Você consegue entender? O mesmo que eu tenho direito de acessar, você também tem. Mas a nossa fé precisa estar fundamentada em amor. Nós precisamos ser vencidos pelo ágape de Deus. Diga aleluia. Hoje nós encontramos pessoas cheias de conhecimento, pessoas cheias de revelação. Cara, é fantástico, pessoas que falam de tudo, sabem onde os versos estão decorados na Bíblia, e ela conhece tudo. Mas elas não estão recebendo milagres e não estão operando o sobrenatural. A fé delas está estéril. Elas não conseguem acessar. E sabe o que é louco? É quando eu digo, cara, acorda. Tudo está à tua disposição pela graça. E a pessoa às vezes não entende quando eu falo isso, porque ela diz, bem pastor, eu não consigo ver essa realidade como o senhor fala. Bem pastor, minha situação não parece muito bem com aquilo que o senhor está pregando. Claro, é porque você está olhando para a tua deficiência. Você tem uma deficiência de fé. É como se eu botasse um quadro lindo aqui nesse telão, imagina, um quadro de Pablo Picasso, lindo, e tivesse alguém aqui dentro deficiente visual. E aí todo mundo falasse da beleza do quadro, e o cara dissesse, não, eu não consigo ver. E a gente dissesse, mas está ali, ele é lindo. E o cara dissesse, não, não consigo ver, então isso deve ser mentira. O fato desse cara ter uma deficiência que o impeça de ver a beleza do quadro, pode ser usada para questionar a existência do quadro? Não. O quadro existe, irmão. É você que está doente. É você que precisa fundamentar a tua fé no ágape e começar a capitalizar e operacionalizar os milagres que Deus já tem preparado para você. Diga aleluia. E você vive 1, vive 2, vive 3, vive 4. E eu quero te dizer isso, sabe por quê, cara? Porque hoje, Satanás sabe disso. Então ele coloca dentro da igreja impedimentos de coração. Entende? Ele já sabe que ele não pode tocar no teu espírito, você nasceu de novo. Mas ele coloca impedimentos de coração. E aí hoje, a maior nação do planeta Terra são os desviados. Em todo lugar que você vai, tem alguém que já foi pastor, que é desviado, que não vai mais à igreja, que está... E aí você pergunta assim, ok, irmão, você já esteve lá na igreja, conheceu Jesus? Já. E por que você está desviado? Aí o cara diz assim, porque eu tive uma decepção muito profunda com o pastor. Mentira! Esse cara tocou na verdade, viu pessoas sendo abençoadas, mas ele foi frustrado infinitamente, nunca conseguiu tocar no sobrenatural. Ele teve que ser seu próprio Deus em esforço para tentar mostrar aos outros que é abençoado. E esse cara frustrado foi embora. Sabe por quê, cara? Porque a ausência de bênção destrói a perseverança de um homem. O homem frequentemente abençoado, ele é muito forte. O homem que frequentemente toca no milagre de Deus, ele é indestrutível. Entende? Você encontra a pessoa, pastor, eu estou afastado da igreja. Ele faz parte da maior nação do planeta, os afastados. Por que você está afastado? Pastor, porque eu me decepcionei profundamente com a igreja. Na hora que eu precisei, usei mentira. Apenas esse cara conheceu tudo, mas nunca conseguiu acessar nada. Até o ponto de ficar frustrado e até se revolta com Deus, porque aí vê Deus me abençoando e não abençoa ele e não abençoa ela, e aí se revolta com Deus. E Deus está lá desesperado no trono dizendo, cara, eu te dei tudo, o que eu dei para Paulo eu te dei, o que eu dei para João eu te dei. Paulo diz na carta, tudo é vosso. E vocês são de Deus. Diga aleluia. Mas você está com uma deficiência na fé. A tua fé não está amparada no amor. Você tem divisões na igreja.
você não concorda com o teu líder, você tem recalques da comunhão, você está cheio de problema, irmão. E quando você está cheio de problema, você entope o órgão que faz essa conexão de captura. Você entende? Veja se você agora captura, mas serve, captura esse verso. Põe aqui Efésios capítulo 1, verso 3. Vê se você entende agora. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoados com toda, repita, diga toda. Família abençoada está dentro de toda, e prosperidade está dentro de toda, cura está dentro de toda, paz está dentro de toda, sonho realizado está dentro de toda, tá, e a Bíblia diz, bendito é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai dele, que já nos abençoou com todas. Só que essas bênçãos estão em um lugar espiritual, que só podem ser acessados pela fé. Uau! Você consegue entender? E aí você diz, Senhor, eu preciso tanto dessa cura. E Ele diz, eu preciso tanto que você deixe ágape te vencer. E aí o cara sobe no monte 30 dias. Pastor, eu preciso, Deus, eu preciso tanto que esse câncer suma. E Deus diz assim, filho, eu preciso tanto que ágape te vença. Eu preciso tanto que ágape te destrua, que ágape te estraçalhe. Você está pegando? Porque não importa nada que você faça. Olha o que Salomão diz, Provérbios 4, 23. Põe aí, Provérbios 4, 23. Sobretudo, diga comigo, sobretudo. Mas eu só acredito na igreja inteligente. Veja, apesar de ser dias de chuva, nós não estamos falando de sobretudo aquela capa que cobre você inteiro. Amém? Tem alguém entendendo? Diga aleluia. Estamos falando de algo que é acima em prioridade e importância de todo o resto. Qual é todo o resto? Subir no monte? Sobretudo, está acima. Jejuar? Está acima também, irmão. Santidade? Está acima também, irmão. Acima de tudo, guarda o coração, porque é o único caminho pelo qual Deus pode te entregar o sobrenatural. Você entende? Aí tu pega a pessoa e é expert no evangelho e ela sabe os versos decorados e sabe a graça toda e prega pra caramba e é fera, mas aí o coração está entupido, não rola. Aí ela começa, entende? A subir no monte, a fazer campanha, a jejuar. E olha, eu estou falando isso para vocês, eu quero que vocês guardem isso, eu sou um homem de jejum. Semana retrasada eu passei 8 dias sem comer, mas eu não faço isso para receber milagres. Eu faço isso para me sensibilizar e prestar até mais atenção às reações emocionais, para deixar meu coração desentupido. Sabe, tem pessoas que olham para mim e dizem assim, pastor, eu acho que o senhor é fraco de caráter. Eu digo, não, filho, eu sou forte de palavra. Está entendendo? Eu blindei meu coração. Porque para mim é mais importante ser abençoado. E agora eu vou fechar o ciclo para você entender, legal? Porque esse é o papel do mestre. Tem pessoas que estão mais preocupadas em mostrar que são espirituais. Falam difícil porque o Deus poderoso, o potentíssimo Deus eterno, Deus de glória, das catadupas de sua glória. Aí o cara diz, caramba, que bênção, o cara é espiritual. O que ele falou? Sei não. Você está entendendo? Eles estão mais preocupados em mostrar que são espirituais do que em serem abençoados. Porque eles não entenderam o ID. Atos 1:8. Eles não entenderam isso. Põe aí. Eles estão mais preocupados em mostrarem que são espirituais. Eles estão mais preocupados em mostrar que são maduros, que têm 30 anos de evangelho e que sabem todas as coisas. Eles não entendem que Jesus disse, vocês vão receber poder e vocês existencialmente
vão deixar o mundo com água na boca. Você está lendo? Então, muito mais importante do que eu provar para você que eu sou espiritual ou do que eu conheço a Bíblia, é eu fazer você salivar com a minha vida. E você olhar para mim e dizer, caramba, tudo que Jesus disse é verdade, ó. Esse maluco nem merece. Entendeu? Por isso que às vezes você pega o cara de terno e gravata todo arrumado, e o outro lá todo estereotipado, e o outro lá falando esquisito, aquela linguagem. E aí chega o outro aqui, que acabou de se converter, cheio de piercing, ainda fala esquisito, e o cara é abençoado. Você está entendendo? Ele se permitiu ser vencido pelo amor. Ele adquiriu acesso legítimo às bênçãos. Enquanto o outro está tentando pagar e provar a Deus que merece. Esse aqui fundamentou-se no amor. E guardou o coração de todo tipo de mágoa, de ressentimento, de questões, de divisões, de questionamentos. Ele guardou o coração de tudo. E por isso, ele é abençoado. Eu quero muito que você pegue isso, sabe? Porque hoje é dia de você jogar um monte de coisa fora. Diga aleluia para isso. Hoje é dia de você jogar um monte de coisa no lixo. Diga glória a Deus. Arrancar do teu coração, não importa se foi teu pai, se foi tua mãe lá no passado que tomou Baygon para te matar. Não importa. Você foi feito. Desculpa, eu não estou querendo ser insensível, tá? Eu não estou querendo ser insensível. Eu estou querendo te mostrar que você é uma nova criatura, cara. E que se você não jogar tudo isso fora, se você não jogar fora os questionamentos, principalmente dentro da tua igreja, se você é visitante aqui hoje, só está vindo nos conhecer, leve esse ensinamento para dentro da tua igreja lá e viva isso lá dentro, porque se você não viver isso lá dentro, você não vai ter acesso ao sobrenatural. E se você não tiver acesso ao sobrenatural, muito em breve você vai se encontrar frustrado, vivendo uma mecânica religiosa e habitual. E daqui a pouco você vai fazer parte da maior nação do mundo. Porque onde não há resultados, ninguém consegue se manter firme. Entende? Eu sou indestrutível, cara. Porque todo dia eu recebo um milagre. Todo dia eu toco no milagre de Deus. Todo dia eu tenho uma experiência sobrenatural com Ele. Todos os dias eu tenho. Você está pegando? Quem está pegando? Diga aleluia. Preste atenção que o diabo, ele sabe disso. Então, tudo que ele tem que fazer é entupir teu coração. E aí, disse-me disse, fofoca, não concordo, não acho. Volto a dizer a você, por favor, pelas misericórdias de Cristo, se afaste de todo tipo de comentário. Pare de dar ouvido a quem está derrotado. Porque essas pessoas só querem provar sua razão e te contaminar. Sai fora, tu está crescendo, diga aleluia. Você está crescendo, diga aleluia. Levante sua mão direita e preste atenção no que eu vou lhe dizer. Satanás, ele vai tentar o tempo inteiro dizer a você, mas você está magoado, mas você está ressentido. Veja, não importa. Entende? Não importa se você está. Porque amor é um fruto. Ele não nasce a laranja, puf, chupa. Ela nasce um broto, cresce, desenvolve para um gomo, e depois vira um fruto e amadurece, depois a gente consome. Amor é um fruto. Então você está em desenvolvimento. Deus está formando em você o ágape perfeito. Repita comigo, diga assim: Satanás, eu resisto a ti. E se em alguma área eu ainda não consegui, eu declaro que eu estou em crescimento e que a ágape está se formando em mim e que eu não vou desistir e que nada vai me parar e que eu crescerei em amor até que eu tome posse de toda a minha herança.
Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Ele. Dê um aplauso bem forte a esse Deus. Dê um aplauso bem forte a Ele, cara. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. A gente precisa estar firmado nisso, gente. Para que a gente entenda que Satanás perdeu a área com a gente e que a gente agora entende a palavra, o propósito, o objetivo. Entendemos as estratégias dele, entende isso? Você está entendendo isso? Você está crescendo. Não pare. Você está crescendo. Entende isso? E ninguém vai poder te parar, porque você está crescendo. E o que Deus está fazendo é em você. Satanás sabe disso. Então, ele entende que ele só precisa entupir teu coração. Por isso que eu falo, sai de perto de quem está mal. Se essa pessoa quiser te ouvir, fala para ela que nem eu estou falando para vocês. Mas se alguém confuso levanta aqui e diz, pastor, mas eu não concordo porque lá o meu pastor está amarrado, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para ensinar. Você está entendendo? Agora, se você quiser compartilhar comigo um testemunho, uma vitória, ou me contar um problema que você queira aprender a vencer, estou à sua disposição. Mas se você quiser me vender uma tese torta, não, meu ouvido não é pinico. Eu não estou com o meu ouvido para jogo, irmão. Eu preciso ser abençoado. Eu tenho muita coisa para conquistar ainda. Entende isso? Por isso que a maior nação do mundo são os desviados. Eles inventam um monte de desculpa, porque a igreja, porque o pastor roubou, porque eu peguei a mulher do pastor adulterando. Mentira, mentira. É porque eles se frustraram de nunca receber o sobrenatural. Se tornaram terra seca. Entende? Conhecem tudo, têm a revelação, mas não alcançam a manifestação e a materialização. Isso detona um homem, detona uma mulher. E a gente precisa guardar isso